Oi, gente! Hoje eu vim fazer o vídeo falando um pouquinho sobre o relato do meu parto, contar um pouquinho pra vocês como foi, como que tudo começou, né? Já tem praticamente 20 dias que o Marcelo nasceu, então, mas só agora eu tive um tempinho pra poder vim estar aqui fazendo esse vídeo pra vocês. Bom, gente, tudo começou no dia 13 de abril, foi o dia que estava marcado o parto, e o parto estava marcado para as 8 horas da noite. Eu parei de me alimentar e de beber qualquer tipo de coisa às 2 horas da tarde do dia 13 de abril, uma segunda-feira. E fomos pro hospital umas 4 e poucas, 5 horas. Chegamos lá nesse horário mais ou menos. E chegando lá começamos, né, com a documentação, mais com a parte burocrática mesmo. E lá nós ficamos aguardando na recepção assim até umas 7h30, se eu não me engano. A partir desse momento, assim, me chamaram para ir pro quarto. Eu fui pro quarto com a minha mãe, com a minha ex-sogra, que ia passar a noite comigo, ia ficar como a minha acompanhante, e com o Kleber, porque ele iria assistir o parto, então eles podiam subir. Então foi assim, um momento de ansiedade já, o dia inteiro, muito ansiosa, assim, muito nervosa. Fiquei muito agoniada, assim. Mas até então eu tava aquele nervoso normal, aquela ansiedade normal de você não saber como vai ser. Eu nunca tinha passado por nenhum tipo de cirurgia, então eu tava muito ansiosa pra saber como é que ele era e tudo mais, e como que ia ser tudo, né? E ficamos lá, a enfermeira foi até o quarto, fez a entrevista comigo, perguntando meu nome, remédio, se eu tomava algum tipo de remédio e tudo mais, se eu tinha alergia a algum tipo de medicação. E logo depois disso ela me deu aquele avental e pediu para eu trocar de roupa, que logo eles já iam lá me buscar para poder começar o parto. E o que aconteceu? Tava marcado para as 8, e então foi tudo muito corrido, assim. Eu cheguei lá, eu troquei logo de roupa, eu já fiquei esperando, já tava bem ansiosa, assim, já na expectativa, vamos dizer. E só que não foi bem assim, né? Chegou quase o horário de visita, ele é até as 8 horas da noite na maternidade em que eu tive Marcelo. Então, assim, quando chegou umas 8 e pouquinho, minha mãe teve que descer. Aí foi o momento que eu fiquei mais nervosa, quando eu me vi sem a minha mãe ali. Então eu fiquei triste, tensa, porque eu queria muito que ela participasse daquilo, queria muito que ela ficasse ali comigo. Mas a minha mãe tava super gripada, de um dia pro outro a minha mãe ficou gripada, assim, e não tinha como ficar no hospital comigo, não tinha como ficar lá, porque é complicado, né? A pessoa tá gripada, espirrando e tossindo, mas eu queria de qualquer jeito, ela também, mas chegamos a um consenso de que não seria legal, até porque o quarto era dividido também, né? Eu fiquei numa enfermaria, então poderia não só me prejudicar, mas prejudicar o bebê de outra pessoa, então isso não seria legal. Enfim, não deu pra minha mãe ficar.
Então foi mais um motivo para eu ficar triste, assim, de tantas coisas que eu gostaria que tivesse acontecido nesse dia e infelizmente não aconteceram, assim, não foi do jeito que eu gostaria. É complicado. Eu até hoje me emociono, assim, lembrando do dia, porque eu orei muito por esse dia, eu pedi muito a Deus por um milagre naquele dia, por mais de um milagre, né? Pelo milagre do meu filho nascer com saúde, tudo correr bem. E outros motivos também, que tudo corresse bem, assim, nesse dia, naquela noite ali. Eu tinha muita expectativa em relação àquela noite, né? Mas as coisas acontecem no tempo de Deus, assim. Quem somos nós para querer ficar adiantando os planos de Deus, ou então querendo que alguma coisa que não tem que acontecer, aconteça. E realmente não aconteceu, né? Mas enfim. O Marcelo não nasceu no dia 13. Tiveram vários partos naquela mesma noite. Uma paciente teve uma complicação no parto, então tudo se atrasou, tudo demorou. E em resumo, eu só fui pro centro cirúrgico 1h da manhã do dia 14 já, porque, como eu falei, tudo atrasou. Nós esperamos demais, assim, deu tempo de eu ficar nervosa, deu tempo de eu ficar calma, deu tempo de eu me desesperar, deu tempo de eu chorar, deu tempo de eu me acalmar, deu tempo de eu conversar. E isso tudo sem beber, sem comer. Eu tava ficando cada vez mais nervosa por causa disso. Eu tava achando que eu ia passar mal no centro cirúrgico, porque eu tava muito tempo sem comer nada, muito tempo sem beber nada. Então isso estava realmente me preocupando muito. Mas enfim, até chegar lá, a gente tentou ir conversando, eu não consegui descansar. O Kleber ainda cochilou um pouco lá no quarto, mas eu não consegui. Eu fiquei sentada a maior parte do tempo, esperando, e muita agonia. A nossa família, assim, lá na sala, esperando também, sem saber ao certo o que estava acontecendo. Cada vez iam falando, ela vai daqui a pouco, ela vai daqui a pouco, ela vai daqui a pouco. E nada. Enfim, eu só fui pro centro cirúrgico 1h da manhã. E um pouco antes, se eu não me engano, eu não tenho mais a noção exata, assim, de quanto tempo, qual foi o horário certo. Só sei que, sim, foi muito angustiante essa espera, muito nervoso, muito angustiante você ficar esperando, assim, sem saber ao certo o que fazer, o que vai acontecer. Em relação ao parto, gente, foi muito tranquilo. Pra mim, assim, foi muito tranquila a cirurgia. Foi a melhor opção que eu fiz, com certeza. A cesárea foi a melhor opção que eu fiz, porque... Primeiro, porque eu já queria, desde o início, a cesárea. Eu não me senti confortável em ter o parto normal. Segundo, porque depois tinha que ser mesmo cesárea, porque ele estava sentado, ele estava numa posição que não tinha como ser parto normal.
Então tinha que ser cesárea mesmo. Eu tive, durante a gravidez, eu tive algumas pequenas complicações durante a gravidez, então o mais indicado seria parto cesárea mesmo. Então eu acabei fazendo parto cesárea e foi assim, gente, super tranquilo. Tanto na hora de colocar o soro, o anestesista se apresentou, conversou comigo, me explicou, falou que eu poderia sentir uma dorzinha, e porque a agulha é um pouco grossinha, então eu fiquei com tô até hoje com uma marquinha aqui, ó. Mas não se assustem, porque não dói, gente. É uma coisa assim, pelo menos comigo eu tive essa sorte, assim, que foi super tranquilo. Ele foi super cuidadoso comigo. A agulha realmente ela é um pouco grossinha, então você sente só aquela picadinha assim, mas não me incomodou em nada. Depois eu levei anestesia, e com anestesia também eu não tive problema nenhum. Eu virei de lado, ele aplicou anestesia nas minhas costas e foi tudo muito rápido. Em pouco tempo ele já começou a conversar comigo e a me distrair, a falar de música, a falar das minhas tatuagens. Eu tenho uma tatuagem aqui, tenho nas costas e tudo mais. Então, e detalhe, assim, o acompanhante, no caso, ele chega quando o bebê tá praticamente nascendo. No meu caso foi assim, na maternidade onde eu tive o Marcelo, infelizmente foi assim, porque eu tava achando que o Kleber ele fosse ficar comigo desde o início, de todo o processo e tudo mais, mas não, chamaram ele depois e praticamente nascendo. E pra minha surpresa ele acabou assistindo assim viu o corte e tudo mais, mas me deu uma acalmada também. Ficou um tempinho do meu lado, me acalmou um pouco e foi me falando que tava tudo bem e tal. E o anestesista que ficou mais tempo comigo mesmo, foi conversando comigo, me distraindo, me perguntando se eu tava sentindo as minhas pernas. É tudo muito corrido, porque assim, em pouco tempo você já deixa de sentir suas pernas. E ele foi fazendo uns exames assim, né? Foi fazendo uns toques na minha barriga pra ver se eu sentia. Então eu tinha a sensação assim, eu tô sentindo. Enquanto isso, eu acho que já tava rolando assim a cirurgia, todo o processo assim de limpeza e tudo mais. Ele foi me falando tudo que foi fazendo antes do parto, né? Porque eu tive que colocar sonda e tudo mais. Então ele foi me explicando tudo. Mas quando subiu o pano azul assim na minha frente, eu perdi completamente a noção assim do que estava acontecendo, porque você deixa de sentir o seu corpo praticamente, né? Então você não sente mais nada, então você não tem noção do que estão fazendo com você ali. E eu tive essa sorte de ter esse anestesista ali do meu lado que ficou conversando comigo o tempo inteiro. Então eu não consegui perceber o tempo passar. A única coisa assim que eu ficava pensando assim eu ficava olhando assim, era pra ver minha pressão, que eu queria ver se minha pressão tava alta, se minha pressão tava muito baixa, mesmo sem estar sentindo nada, né? E só teve um momento assim em que o anestesista teve que sair do meu lado e empurrar um pouco a minha barriga para baixo, ajudar o Marcelo a nascer, porque ele estava já numa posição diferente. Então teve que dar esse empurrãozinho, vamos dizer assim. E foi quando eu tive uma sensação assim mesmo
meio estranha, assim, que eu nunca senti na vida, que é aquela sensação, assim, de que tava saindo alguma coisa mesmo, assim. Foi quando ele empurrou minha barriga e os médicos tiraram o Marcelo. Eu senti como se eu tivesse esvaziado, assim, e senti como se estivessem tirando ele mesmo, mas sem sentir dor nenhuma. Não senti dor de nada, absolutamente nada. Nada, nada, nada. E quando ele nasceu também foi tudo muito rápido, colocaram ele do meu lado, assim, eu só tive tempo de dar um beijinho nele, sentir ele, assim, bem rapidinho. E nesse meio tempo também foi o tempo de ele fazerem os testes com ele, limparem ele um pouco e levarem ele pro berçário. Nisso o Kleber foi junto e eu fiquei lá, né? Eu fiquei lá assim, sem saber exatamente, né, o que estava acontecendo, porque tava tudo muito corrido, foi tudo muito rápido mesmo, assim, vocês não têm noção do quanto é rápido. E aí logo depois, assim, terminaram todo o processo em mim, assim, terminaram a cirurgia e tudo mais. E me ajeitaram, me limparam de tudo direitinho. Aí eu fui pro quarto, nisso levou um tempo também, mas eu tava achando que eu fosse chegar no quarto, eu fosse encontrar o Kleber lá embaixo para me dar notícias, né, me dizer como é que foi, me contar como é que foi, ter o outro tipo de visão, né. E nesse momento já não tinha mais ninguém lá no hospital, porque como foi de madrugada, assim, o pessoal do hospital mandou todo mundo embora. Só deu tempo de ver o Marcelo pelo vidro mesmo, pelo berçário, que ele tava lá no berçário. Depois que eu cheguei no quarto também, aí o meu celular tava com a minha ex-sogra, né, que eu pedi pra minha mãe deixar com ela, pra depois do parto eu tentar ir me comunicando com as pessoas e saber mais ou menos o que tinha acontecido. Isso, se eu não me engano, já eram quase 3 horas da manhã. Foi quando eu comecei já estava no quarto e comecei a me ligar um pouco nas coisas, assim. Até então eu ainda não sentia minhas pernas, mas não levou tanto tempo assim para eu voltar a sentir. E eu não conseguia me mexer muito também. E só depois de 2 horas é que eles desceram com o Marcelo. Então o Marcelo ficou 2 horas no berçário, tudo mais. Depois de 2 horas desceram com ele. Nesse meio tempo eu falei por telefone, mandei mensagem, tal, pra saber como é que tava tudo. Saber como é que as pessoas estavam, tava todo mundo bem, porque ao mesmo tempo que eu tava lá em cima eu tava preocupada, porque o pessoal ficou esperando muito tempo, né, pela gente, então eu queria saber quem é que ficou lá e tudo mais, e o pessoal me mandando fotos dele, o Kleber me mandando fotos dele, porque eu não tinha noção ainda de como ele era. Então foi bacana, assim, foi um momento, é um momento único, gente, assim, não tem explicação. Você passa por aquilo ali, eu acho que você pode ter 10 filhos, vão ser 10 emoções diferentes, entendeu? Mas no meu caso, assim, como foi o primeiro, como foi muito esperado por mim, como foi muito desejado, foi um momento muito emocionante pra mim. Depois ficar olhando assim pra ele, já naquele bercinho assim do meu lado, eu ficava, gente, eu não tô acreditando que é meu, assim. Mas graças a Deus correu tudo bem. Eu já tinha colostro, já tava saindo, então eu já consegui amamentar
o Marcelo logo no primeiro dia, sem problema nenhum. Ele pegou assim legal mesmo, então já mamou bem. E nós recebemos alta na quarta-feira de manhã, cedinho. Já tava doida pra vir pra casa, morrendo de vontade de vir pra casa, não aguentava mais o hospital. Essa foi a parte mais chata, foi a parte de ficar no hospital, assim, dormir no hospital. Essa foi a parte mais chata. Mas, gente, o parto em si, num resumão em si, para quem tá preocupado com o parto, com a cesárea, o parto foi muito tranquilo, você não sente nada, não sente dor nenhuma. E depois você também fica bem no dia seguinte, no mesmo dia no caso, né, porque eu tive de madrugada. Então no mesmo dia eu tava bem. Pediram pra não falar muito, eu acabei falando muito mesmo, não consegui, acabei falando muito, queria contar tudo, queria saber tudo. Pediram pra andar, eu também não andei muito no primeiro dia, no segundo dia que eu fui andar mais, né? E depois, se Deus quiser, eu vou voltar pra fazer outro vídeo, porque agora, gente, realmente fica muito difícil, muito complicado estar fazendo vídeo, porque o Marcelo que estipula as horas, assim, porque eu tô amamentando em livre demanda, então ele que estipula as horas e tem sido bem cansativo, mas eu pretendo fazer um vídeo contando pra vocês como é que foi o primeiro mês com o Marcelo, contando assim a cada semana, né? Porque o diário de gravidez não tem mais, né? Então eu pretendo substituir pelo diário do bebê, no caso, contar pra vocês como é que tem sido, como é que tá sendo assim mês a mês com ele, porque realmente a cada semana tudo vai mudando assim. Então eu só queria deixar aqui registrado pra vocês que correu tudo bem, que valeu muito a pena, foi uma experiência assim muito boa. E em relação à cesárea em si, repito, quem tiver aí na dúvida, ou então quem queria parto normal, mas vai ter que fazer uma cesárea e se sente mal com isso, gente, é super tranquilo. E é pensar no que é melhor pra você, no que vai ser melhor pro seu filho, entendeu? A minha recuperação, assim, eu acho que eu pretendo fazer um vídeo depois falando só sobre a minha recuperação em relação à cesárea, em relação ao meu parto. O que eu posso adiantar pra vocês é que eu já tô na terceira semana e tô super bem, tô conseguindo cuidar dele bem, assim. Eu tô contando muito com a ajuda da minha mãe, porque eu moro com a minha mãe, né? Então eu sou separada, moro com a minha mãe, mas ela me ajuda muito, tem me ajudado muito. De madrugada também, mas é uma mudança muito brusca. De um dia pro outro você não tem mais horário pra nada, pra tomar banho, pra comer, pra dormir, pra ver TV. Na primeira semana eu não liguei a televisão, eu nem sabia que existia televisão na minha casa, no meu quarto. E essa cara de sono é de cansaço mesmo, porque muda toda a tua rotina, teus horários de dormir, tudo vai mudando, mas, gente, vale muito a pena, é muito bom. E como eu sempre digo,
A partir do momento que você toma a decisão de ter um filho, que é pra vida inteira, você tem que saber que vem no pacote isso tudo mesmo. As noites mal dormidas, que a sua vida deixa de ser sua pra ser dele, né? E eu acho que não tem amor maior nesse mundo e não tem dedicação maior do que a da mãe nesse momento, porque além da mãe ter que amamentar, mas é da mãe que vem tudo agora, assim, pelo menos no meu caso tem sido assim, né? Eu que amamento, eu que cuido, eu que passo o dia todo com ele. Se ele passar o dia todo acordado, eu fico o dia todo acordada. E como ele não dorme o dia todo, então eu também não durmo. Então tem sido basicamente assim. Mas se Deus quiser, eu vou voltar com mais calma para poder fazer um vídeo contando para vocês como é que tem sido, né, meu pós-cesárea, a minha recuperação da cesárea e o diário do bebê, tá, gente? E por favor, não reparem a luz, não reparem o cenário, porque eu tô tendo que fazer onde tá com mais silêncio agora e num lugar onde ele não acorde, porque agora que ele tá dormindo um pouquinho. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Eu vou tentar voltar com calma, tá bom? Não sei como é que vai ser ainda esse processo de quantos vídeos eu vou postar aí, mas eu pretendo estar voltando para estar contando para vocês direitinho como é que tem sido o nosso dia a dia, nossa adaptação, a minha adaptação com ele e a dele comigo, tá bom? E quem gostou, clica em gostei pra mim, tá, gente? Ajuda a divulgar esse vídeo aí, tá? Curte a gente lá no Duas Vidas Num Só Coração, nossa página no Facebook, que também tá abandonada, se eu não me engano, eu não tenho colocado nada lá. E no Instagram, que é Prima Nisqueira, tá bom? Então é isso, gente. Um beijo. Fiquem com Deus. E eu vou deixar colocar umas fotinhos aí pra vocês verem um pouquinho do Marcelo. Um beijo. Tchau.